E na entrevista de hoje nós estamos recebendo o Dr. Evandro Martins, médico aqui de Lucas do Rio Verde. Vamos falar sobre o combate ao fumo. Dr. Evandro, então, o Dia Nacional do Combate ao Fumo traz um tema sobre o tabagismo, os danos para a gestante e também para os bebês. Nós sabemos que o tabagismo é uma das principais causas da morte evitável no mundo e também no Brasil. E o impacto do tabagismo na saúde da mulher, especialmente durante a gravidez, é um tema de grande preocupação. E vamos explorar um pouco sobre esses aspectos em nossa conversa de hoje. Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui mais uma vez para a gente falar de saúde. Muito bem. Por que então o tema escolhido para a campanha deste ano, que é a nível nacional, é tão relevante, especialmente no contexto das mães, das gestantes e também de seus bebês? A gestação é um momento único da vida, E é o momento mais importante porque é o momento da criação da vida. Então, a importância dessa campanha e abordar justamente esse tema é porque é um momento que o ser humano está mais vulnerável, mais sensível, tanto a mãe, por conta de todas as alterações hormonais e químicas que acontecem no organismo no momento da gestação, quanto o bebê que está sendo formado ali a partir da primeira célula para formar um novo ser. Então, nesse momento, o tabaco ele tem muito mais potencial nocivo. Doutor, a fumaça do tabaco aí, ela contém mais de 7.000 substâncias químicas, Sendo que pelo menos 69 delas são cancerígenas. Quais os principais danos que as substâncias elas podem causar, tanto para a gestante quanto para o feto? Olha, causa quase tantos danos quanto a quantidade de substância nociva que tem. Mas se a gente pensar que as duas substâncias nocivas em maior quantidade no cigarro são a nicotina e o monóxido de carbono, então, pensando no que essas substâncias fazem no organismo, a gente já vê uma série de problemas que ela podem trazer para o ser humano. O monóxido de carbono é um gás tóxico que ele tem uma ligação altamente estável, uma ligação muito forte com a hemoglobina. Então ele não se desliga mais e aquela hemoglobina ela para de funcionar, ela para de transportar oxigênio para as células do organismo. Então a falta de oxigênio no organismo de uma pessoa e principalmente de uma mãe vai trazer uma série de consequências para ela e para o bebê. O bebê está sendo formado, a placenta é um órgão, é como se fosse uma bolsa de veias e artérias que, para levar esse nutriente, fazer essa troca de nutrientes entre a mãe e o feto. E quando você tem uma substância que atrapalha o carreamento do oxigênio, você está atrapalhando diretamente o oxigênio para o bebê. Então, descolamentos prematuros da placenta podem acontecer, malformações fetais, principalmente malformações de face, malformações cardíacas, malformações pulmonares. Existe uma correlação muito grande do desenvolvimento de doença pulmonar obstrutiva crônica em adultos que a mãe era fumante no momento da gestação. A doença pulmonar obstrutiva crônica é uma das doenças desenvolvidas pelo tabagismo ao longo de muito tempo de tabagismo, mas pessoas que a mãe fumou enquanto ele estava no útero, ela tem uma possibilidade de desenvolver precocemente a DPOC na vida adulta. O parto prematuro, baixo peso ao nascer, restrição de crescimento intrauterino. Então são inúmeras consequências que pode ter para a mãe e para o feto. O tabagismo ele tira a fome da mãe, ela come menos, se alimenta menos, isso faz faltar alimento e nutrientes para o desenvolvimento do feto. Então são muitas consequências. E cessar então o tabagismo em qualquer momento da gestação é benéfico então para o bebê e também para a mãe. Quais estratégias que os profissionais de saúde podem adotar para incentivar e apoiar então que a mãe pare de fumar, pelo menos no período em que está gestante? Olha, essas estratégias são muito difíceis em qualquer momento da vida, Qualquer tabagista ele tem muita dificuldade para parar de fumar. Mas na gestação isso é mais complicado porque os medicamentos eles são praticamente muito difíceis de serem utilizados para a gestante. Então essas estratégias elas vão partir principalmente de planejamento, A gestante ela tem que se planejar, primeiro planejar a gestação, Quando se planeja a gestação, você já faz esse planejamento de parar de fumar antes. E se engravidou e já está fumando, fazer um planejamento para parar de fumar.
Essa é uma estratégia usada para todo mundo. Quem quer parar de fumar, você tem que se planejar, você tem que fazer um período em onde você vai reduzir o número de cigarros que fuma por dia e marcar um dia para parar de fumar. Quando você marca esse dia e para de fumar, aí vem toda a tempestade ali da dependência da nicotina. Os primeiros 3 dias são os mais terríveis, né, da abstinência. E depois esses efeitos permanecem por mais cerca de 30 dias. Então, esse primeiro mês é o mês crucial. Então, esse planejamento tem que ser feito com base nisso. Tem algumas estratégias que as pessoas usam de, no momento que tem a vontade de fumar, substituir isso por alguma coisa, né? Tomar uma água muito gelada, às vezes ajuda. Colocar alimentos na boca que tenham gosto forte, tipo cravo, gengibre, né? Isso é uma estratégia usada. A estratégia da nicotina para gestante não pode ser usada, não funciona, porque vai ser maléfico também. E as terapias comportamentais, né? Terapia com psicólogo, esse apoio familiar, tudo isso faz parte do planejamento para a gestante parar de fumar. Doutor Evandro, o fumo ele afeta diretamente, né, o fumante, o ativo, mas embora o passivo também acaba sendo prejudicado. De que forma o passivo é atingido aí por esse cigarro, por esse fumo? O fumante passivo, ele sofre as mesmas consequências do fumante ativo, apenas que a intensidade, né, e a velocidade aí é menor, mas isso depende da sensibilidade de cada organismo. É muito comum você ver pessoas que fumaram desde os 10 anos, com 80 anos de idade, tão saudáveis, né? Porque tem pessoas que ela não sofre essa interação, não sofre tanto as consequências do tabaco. Mas tem outras pessoas que são muito sensíveis, com poucos meses de tabagismo já começa a ter a tromboangiite obliterante e tantas outras circunstâncias aí. Então, isso depende da sensibilidade de cada organismo, mas o fumante passivo, ele sofre tanto quanto o fumante ativo, apenas com essa intensidade que vai demorar um pouco mais para aparecer os sintomas, porque ele está ingerindo, está inalando menos substâncias, mas as consequências são as mesmas. E dentro dessa questão, doutor, existe algum grupo específico, como crianças, idosos, que são mais vulneráveis aos efeitos do fumo passivo, e quais impactos, né, que ele pode causar a esses grupos? Com certeza, esses grupos mais vulneráveis, né, então... até mesmo não sendo crianças ou idosos, né, adultos saudáveis, mas que têm alguma comorbidade, que tenha relação com doenças pulmonares, podem ter também sentir esses efeitos mais fortes aí. Mas as crianças são muito vulneráveis, primeiro porque a criança ela tem uma possibilidade maior de desenvolver dependência depois, sendo um fumante passivo, né, e sofrendo as interferências aí do tabaco na infância. Depois, a criança ela tem muitos anos de vida pela frente, então essa interferência tende a ter um período de exposição muito maior e as consequências também serão maiores por isso. O pulmão da criança também, ele tá em pleno desenvolvimento, né? Em aumento de área, de capacidade. Isso também pode afetar. A criança normalmente ela é mais sujeita a alergias, né? Principalmente alergias respiratórias, e o tabaco nessa fase ele vai piorar muito isso. E o idoso da mesma forma. O idoso já tem uma capacidade pulmonar comprometida pela própria idade, né? E muitas vezes ele tem outras doenças, outras comorbidades, que o tabaco também vai piorar bastante. Doutor Evandro, quando se fala em tabagismo, já vem logo à cabeça doenças crônicas, né? Entre elas o câncer e também as doenças cardiovasculares. E por que essa ligação direta? Se a gente pensar naquilo que a gente falou lá sobre os mecanismos aí de ação do tabaco, né, das substâncias, a gente vê que a nicotina, ela tem uma capacidade muito grande de acelerar o envelhecimento do nosso sistema cardiovascular. Quando você faz um exame de imagem, uma tomografia de um idoso, você vê que as artérias estão todas calcificadas. No processo de envelhecimento, existe esse processo de calcificação e enrijecimento das veias e das artérias. O tabaco, ele faz isso com uma velocidade absurda. Então, ele envelhece o sistema cardiovascular. E é isso que faz aumentar nessas regiões de calcificação,
começa a formar as placas de colesterol, as placas vão se calcificando também. Então, o tabaco, ele aumenta absurdamente o índice de infartos, né? Porque ele aumenta essa quantidade de doença aterosclerótica e fazendo aí com que o desfecho do infarto seja muito mais frequente nos fumantes do que nos não fumantes. E claro, as estratégias utilizadas para combater, prevenir principalmente que os jovens iniciem o tabagismo, seja o cigarro tradicional ou até mesmo os eletrônicos, que infelizmente está sendo muito mais fácil a adquirir para os jovens, né? A gente observa muitos jovens utilizando, e a prevenção, então, desde o início é a melhor maneira, então, para evitar possíveis agravamentos da saúde no futuro. Com certeza a melhor prevenção é essa, né? Então, educação familiar primeiro, né? O Brasil, ele investe bastante em campanhas anti-tabagismo e com bastante sucesso, né? Hoje o tabagismo no Brasil ele tá distribuído principalmente na região sul, é onde se tem maior consumo maior número de pessoas fumantes, né? Maior porcentagem de pessoas fumantes, principalmente entre os jovens, quase 25% dos jovens são fumantes na região sul, em outras regiões um pouco menos. Mas as campanhas de educação, a orientação familiar, campanhas nas escolas, né? Conscientização, isso tudo é muito importante e o Brasil faz isso muito bem. Se a gente compara com outros países do mundo, nós vemos que nós fazemos isso muito bem. Então isso é importante e é fundamental, porque o tabagismo nessa fase, ele vem como algo de autoafirmação, de inserção no meio de outros grupos, né? E aí o adolescente e o jovem, ele fica mais vulnerável e é o momento que a gente precisa se atentar mais e aumentar esse combate. E quando se fala aqui, doutor, em políticas públicas, né, de combate ao fumo no Brasil, alguma área que ainda precisa de mais atenção, como é que o senhor vê essa questão, inclusive o oferecimento de tratamentos e métodos para que a pessoa pare de fumar? Como a gente falou, o Brasil ele é um dos países que conseguiu aí um dos maiores índices de redução do tabagismo mundialmente, né? Se você comparar a maioria dos países do mundo, o tabagismo ele está em torno de 33% a 34% da população mundial. No Brasil, há 20 anos atrás, nós estávamos também nesses índices. E hoje, o tabagismo no Brasil caiu para praticamente 10% da população geral. No meio dos jovens é maior, mas entre crianças e adultos é menor, então essa porcentagem é em torno aí de 10%. Então nós conseguimos uma redução importantíssima no tabagismo com as campanhas públicas que o Brasil faz nos últimos 20 anos, né? Proibição de propagandas, campanhas educativas, né? O cigarro contém lá dizeres dos malefícios do cigarro, proibição de fumar em locais públicos, tudo isso ajudou para que tivéssemos essa redução. O que eu vejo é que nos últimos anos a gente se acomodou, porque esses números melhoraram muito e o próprio Ministério da Saúde se acomodou um pouco com isso, que tivemos um resultado muito bom, e eu acho que isso deve ser continuado e cada vez mais incentivado, né? Os tratamentos e as campanhas para o tabagismo. Com relação aos tratamentos, o SUS oferece tratamento, né? O Sistema Único de Saúde brasileiro é referência para o mundo todo, é um dos melhores sistemas públicos de saúde do mundo, e o SUS oferece uma ampla gama de tratamentos medicamentosos e tratamentos terapêuticos, ocupacionais, comportamentais, para ajudar e auxiliar quem quer parar de fumar. Antes de finalizarmos, doutor, gostaria de saber da opinião do senhor em relação aos vapers, que são os cigarros eletrônicos. Eles são muito mais nocivos para as pessoas. Gostaria que o senhor entrasse nesse assunto. Olha, o cigarro eletrônico é uma febre, né? O grande problema além do uso, né, é a falta de regulamentação. Nós não sabemos o que tem dentro de um cigarro eletrônico, a gente não sabe a composição,
É um processo de queima, né, de óleos, de essências. Então, todo esse processo de queima em alta temperatura vai produzir gases que são extremamente tóxicos para o ser humano. E a gente precisa saber justamente isso, o que tem dentro do cigarro, para você saber. Hoje, o que a gente vê é que as pessoas têm tido complicações muito rapidamente com o uso dos vapers, que com o uso do cigarro tradicional a gente demorava anos para ver. E a gente tem visto pessoas com 3, 4 meses fumando cigarro eletrônico tendo essas complicações gravíssimas, né? Então, eu creio que a regulamentação já é um passo, né? Regulamentar o uso para que se saiba o que está fumando e se saiba exatamente quais são os malefícios que isso vai causar. Doutor, então, para encerrar aqui, gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Para gestantes, principalmente, ao público aí, quanto aos riscos do tabagismo e também a importância de procurar ajuda. Olha, a gente sabe que existem pessoas que usam com finalidades recreativas o cigarro, né? São poucos, mas tem pessoas que fumam um dia ou outro, uma vez por mês, né? Mas de qualquer forma o tabaco sempre vai fazer mal, ele não traz benefícios, né? É utilizado pela humanidade há milhares de anos como forma de socialização, mas os malefícios eles estão sempre presentes. Então, parar de fumar, principalmente na gestação, é importantíssimo. Se a mulher que está pensando em engravidar, o ideal é que ela pare de fumar antes. Se tem dificuldade para parar de fumar, procure ajuda. Procure ajuda médica, procure um médico da sua confiança, ou vá no posto de saúde do seu bairro. O sistema de saúde, principalmente aqui em Lucas, tem todo um acolhimento para pessoas que querem parar de fumar. Existe medicamento para parar de fumar. Hoje no Brasil, o único medicamento em uso é a bupropiona. Tem um efeito muito bom. A valereneclina foi proibida, que era o Champix, né? Mas no mundo todo é muito utilizado, com eficácia até maior do que a bupropiona. Mas no Brasil o tratamento de escolha é a bupropiona. Então, existem muitas estratégias para você parar de fumar e evitar esses malefícios para a sua vida e para a vida das pessoas que vão conviver contigo. Então, procure ajuda, que existe ajuda e você vai ser muito bem acolhido no sistema público aqui da cidade e até mesmo nos consultórios de médicos de sua confiança. Muito bem, doutor Evandro, a gente agradece a sua participação. Tenha um ótimo dia. Obrigado, bom dia para vocês.